Eu quero primeiro contextualizar um pouco, porque eu, de fato, isso não é nenhuma modéstia, não sou uma pessoa qualificada para falar de indígenas. Eu vou explicar para vocês, e não é porque eu sou boazinha e modesta, não sou mesmo. Eu vou contar o que aconteceu, então, e por que eu fui parar no Yanomami, e então, porque eu tenho um pouquinho a dizer aqui, mas o pouquinho que eu tenho a dizer aqui são as coisas que eles disseram, quer dizer, eu só colhi depoimentos, tá? Então, acho que vocês devem saber que entre 2012 e 2014, né, a presidente Dilma conseguiu criar junto ao Congresso a Comissão Nacional da Verdade, e ela me chamou, o que eu até estranhei, porque todos os meus colegas eram advogados que defenderam presos políticos, não é? Ou pessoas que trabalharam no Tortura Nunca Mais, como Paulo Sérgio Pinheiro, quer dizer, pessoas que, de fato, durante a ditadura, tiveram uma militância institucional. Eu era só uma estudante que ia para a rua e tudo, mas não tive. Eu era até um pouco mais nova que essas outras pessoas. Não muito, mas o suficiente para ter ficado num lado que tinha uma militância, e jornaizinhos de esquerda. Era uma militância muito modesta comparando com esses meus companheiros. Mas eu fui escolhida, depois eu fiquei sabendo que eu tinha sido indicada pelo MST, porque eu estava justamente fazendo um trabalho que eu tive que interromper por causa da comissão, de atender pacientes lá na Escola Nacional, em Guararema, que foi um trabalho também que foi, para mim, assim, essas coisas dão mais para a gente do que a gente dá, né, para as pessoas. Foi impressionante. Também fiquei muito honrada de ter podido contribuir com esse, que é o maior movimento social do mundo. Acho que ainda é, com mais de 2 milhões de militantes, e que está resistindo aí, não sei se vocês sabem, devem ter visto, que um grupo das mulheres militantes, que são muito aguerridas, as mulheres do MST, ocuparam a fazenda do João de Deus, né? Lindo, ocuparam a fazenda do estuprador de mulheres. E agora elas querem lá estabelecer as suas terras e seus plantios, etc. Bom, então, quando eu fui chamada para a Comissão da Verdade, eu escolhi os camponeses. E aí eu considero uma ignorância de quem fez a lei, que no pacote estavam os indígenas. Assim, como se fosse uma nota de rodapé da questão do campo, né? Então entraram os indígenas no pacote, não é? E eu tive que começar literalmente do zero, não é? Do zero. Então o que eu sei é muito pouco. Em 2 anos e meio, quem começou do zero, em 2 anos na verdade, porque os últimos 6 meses já era para escrever o relatório. Quem começou do zero por uma questão tão vasta, por isso que não é que eu sei muita coisa e sou modesta. Tudo que eu sei é o que eu vou dizer aqui. Eu não sei mais nada. E eu visitei, então, só para... primeiro, eu me lembro, quando eu era bem jovem, de ver, talvez, as primeiras manifestações que podiam ser feitas depois do pior período da ditadura, né, de 68 em diante, depois do AI-5. As primeiras manifestações que a classe média pôde exibir sem ser presa, digamos assim, era nos carros, pela demarcação das terras indígenas, né? Muitas pessoas daqui da minha geração devem se lembrar disso. E era difícil entender o que aquilo tinha a ver com a ditadura, até que foi ficando evidente que as grandes obras de desenvolvimento do Brasil, né, criadas a partir de 68, mas principalmente nos governos no Médici e Geisel, né, foram obras de invasão de terra indígena, destruição de floresta, né? Então a campanha pela demarcação era uma campanha muito vital, né, que os índios estavam perdendo, sendo expulsos das suas terras de uma maneira avassaladora, né? E havia uma dúvida, mesmo entre militantes de esquerda, que eram mais urbanos, que era assim, mas será que os índios querem ficar na terra deles, né? Por que eles não querem ir para a cidade, ter televisão? Na época não tinha nem celular, nem nada, mas enfim, se eles têm opção, na hora que eles conhecerem o modo de vida dos brancos, eles vão parar de ficar com iluminação de fogueira, comer só caça, eles vão querer vir para a cidade, né? E não, os índios não querem, não é? Eles não querem vir para a cidade, eles não querem deixar de ser índios, e de uma maneira muito mais forte, porque eu fico tentando um exemplo. Bom, se alguém dissesse assim, você vai ter que amanhã ir para morar em Paris. Ah, tá, vou sentir falta daqui, mas não vai ser tão horrível assim, né? Se eu tivesse que ir talvez para Miami, seria uma merda, mas para Paris... Enfim, então não é a mesma coisa. É uma mudança radical no modo de vida. Não é só mudar de lugar,
né? E quem me deu a melhor resposta para isso foi uma liderança dos Guarani, que eu entrevistei aqui no interior do Paraná. Os Guarani têm uma resiliência absurda, absurda. Eles não saem da terra deles. Eu visitei um grupo, por exemplo, porque no oeste do Paraná eles estão sendo expulsos desde Dom Pedro II, porque era na época uma companhia chamada Mate Laranjeira, que o Dom Pedro II autorizou a plantar por todo o sul do país, e eles começaram a expulsar os índios. E eles contavam, claro que eles não são dessa época, eles estão vivos agora, mas eles, contando da ditadura, não é? Que eles chegavam os fazendeiros com soldados, evidentemente sempre a favor do fazendeiro, nunca defendendo o direito dos índios, soldados, polícias das cidadezinhas ali, né? E levavam todo mundo amarrado, botavam num caminhão fechado e levavam para o Paraguai. Na verdade, o Paraguai é logo ali, mas é longe, é outro país. E aí eles falavam assim, e nós voltávamos. Mas vocês voltavam como? Andando. E voltavam andando. E eram levados de novo, e voltavam. É uma resiliência. E hoje, é claro, hoje com a soja, com toda essa agronegócio, não é? Expandido pelo Brasil, secando os rios, derrubando as matas, etc., eles estão ficando confinados, as terras dele não estão demarcadas ainda. Eu entrevistei uma senhora, Damiana, eu entrevistei uma senhora que tinha perdido o marido, o filho e um neto já, porque já que não pode fazer nada, os fazendeiros fazem o quê? Atropelam o índio que está na beira da estrada, atropelam. A criança está tentando atravessar, está esperando o carro passar, ela não é bicho, ela sabe que tem que esperar o carro passar, e aí o carro dá uma desviadinha e pega a criança, ou o adolescente. Enfim, ela estava vivendo, a nora dela, viúva de um dos filhos que tinha morrido, um neto ainda homem, jovenzinho, e mais 3 crianças nessa terra, e eles não saíam, né? Então, e quando eu perguntei para numa outra aldeia, mas por que vocês não aceitam ir para outro lugar, né? E ele disse, a gente não abandona o nosso tecorá. E eu perguntei, o que quer dizer tecorá? É uma palavra guarani. E ele disse, é o lugar onde nós exercemos o nosso modo de viver. Por isso que não dá para comparar conosco, porque seria muito ruim ter que ir exilado, forçado para um outro país. Mas provavelmente, em qualquer outra cidade, de qualquer outro país, nós iríamos encontrar como exercer o nosso modo de viver. Que é urbano, que é... Uma vez que a gente se adaptasse com a língua, você pode ser transposto para outro lugar. É muito ruim ir exilado, é muito ruim fugido, mas dá para ir. O índio, ele tem um cemitério ali, ele não abandona os seus mortos. Não é só que ela não quer sair dali, porque ali tem o tipo de mata, o tipo de animal, o tipo de caça que eles... Mas também ele não abandona os seus mortos, não é? O Eduardo Viveiros de Castro tem uma frase linda, no fim de um texto dele, que diz, então, as pessoas pensam que o índio quer deixar de ser índio para ir morar na cidade, porque na cidade tem transporte, emprego, televisão, porque o índio hoje em dia passa muita fome com a destruição das matas, né? Tem muito pouco o que caçar, o que pescar, e terra para plantar. E ele diz, o índio não quer virar branco. Essa ideia de que o índio quer virar branco, porque se o índio virar branco, ele vai morar numa favela, desempregado, pobre, passando fome e vendo televisão. Não é isso que é dignidade para o indígena. Aliás, não é dignidade para ninguém, mas para as pessoas que já nasceram nesse contexto, é mais confuso, né? Bom, enfim, aí contar rapidamente do meu trajeto. Então, na Comissão da Verdade, eu entrevistei primeiro os Waimiri e Atruari, que são lá no oeste, na região, perto de uma cidade chamada Pedro II, oeste do estado do Amazonas. Depois eu fui para Roraima entrevistar os Yanomami, entrevistei os Tupinambá e os Pataxó, no sul da Bahia, que até hoje tem um cacique chamado Babau, fantástico, de liderança, que vai preso quase toda semana, assim, mas não sai das terras. Visitei os Guarani, eu visitei os Guarani do Mato Grosso e os Guarani do Paraná, e a última, e foi o que deu tempo de fazer nesses 2 anos e meio que eu
que eu consegui, na verdade, não foram 2 anos e meio que eu comecei, 1 ano e meio que eu consegui visitar. E o último que eu entrevistei, os últimos foram Krenak, em Resplendor, a aldeia deles perto de Resplendor, essa terra que foi agora inundada pela Lama de Mariana, né? Mas os índios, muito mais índios se salvaram, porque eles sabem prever, né? Eles sabem escutar o que está chegando, né? Eles estão na terra, né? Enfim, então eu vou contar para vocês o que eu tenho de depoimentos dos Yanomami nessa aldeia, Catrimani, justamente, que eu fui. E acho que eles são tão bonitos que não vai demorar toda 1 hora de fala, mas, ao contrário, vai dar muito mais tempo para a gente conversar depois, tá? E quando eu cheguei, eu não sei se eu já contei, agora que eu contei para elas. Assim que eu cheguei lá, nós tínhamos levado comida, porque hoje em dia eles não têm mais como caçar, tem muito pouco. Mesmo eles estando numa pequena reserva de mata, como vai destruindo a mata em volta, cada vez tem menos, né? O que caçar, terra para roça, então eles comem mal. E quando eu cheguei, foi muito engraçado, porque nós trouxemos comida, né? E eles estavam com muita fome, não que eles não tinham comido nada, mas veio frango, veio arroz, veio feijão, não sei o quê. E aí eu pedi, falei, deixa que eu faço então. Pedi para eles fazerem um fogo. Não tinha nada. Foi a coisa mais rápida, eu nunca vi. Saíram 3 jovens, entraram na mata, e em 15 minutos eles voltaram com lenha suficiente, cortado naquela hora, fizeram fogo, e aí eu fiz uma mistura de arroz, frango e cenoura, sei lá, fiz um cozidão para os índios. Então eu tenho essa honra de ter, uma vez na vida, sido cozinheira dos Yanomami. Então depois começaram os depoimentos deles, tá? Antônio foi o primeiro. Ele disse, eu era pequeno, porque todos esses depoimentos deles são a respeito dessa estrada, tá? Que atravessou, que é a BR-174. Eu era pequeno no tempo da estrada, tinha 14, 15 anos. O homem branco chegou no Caracaraí com tratores, caminhões, equipamentos, máquinas, muita gente. Entraram na aldeia, fizeram uma picada. Outros vieram derrubando e cortando árvores com machado. Era muita gente no trabalho. Acamparam no quilômetro 30. Também fizeram uma casa de comida, onde eles cozinhavam para eles, né, os brancos. Tinha muita comida. Nossa liderança não sabia de nada, não avisaram a gente antes, pegaram a gente de surpresa. A FUNAI não falou com os nossos velhos, os pais, os avós, né? Porque esse Antônio era criança na época, né? Os velhos Yanomami pensaram que era gente boa. Logo ofereceram comida, primeiro o homem branco oferece comida, janta, almoço, café. Achamos eles legais. Os brancos usaram os Yanomami para trabalhar com eles, cortar pau, carregar. Só pagavam com comida. Yanomami não entendia a língua de branco, nem os brancos entendiam a nossa. No repartimento, que é o lugar onde passa o rio, fizeram outro acampamento para trazer mais máquinas. Os Yanomami ficaram muito irritados de trabalhar para ganhar prato de comida. Depois da entrada dos invasores, veio doença, gripe, sarampo, morreu mulher velha, homem velho, criança, porque não estavam vacinados. O governo não cuidou de mandar vacinas. Morreram 7 adolescentes homens da minha família, mais pai e mãe, de gripe. Muitas crianças morreram. Sobraram poucos índios. Aí eu observei aqui que o que se nota mais uma vez é a completa falta de cuidados, o descaso do governo através da FUNAI, que na época era do governo, né? Era militarizada, a FUNAI inclusive, o descaso, quer dizer, com a proteção dos índios. Mesmo que fosse o que já seria errado, removê-los das suas terras, né? A aproximação com o homem branco, vejam, desde que os Vilas Boas descobriram o Xingu, então isso é nos anos 40, 46, né? Já se sabe que os índios não têm resistência para a doença de branco. Desde que os Vilas Boas descobriram o Xingu, que eles chegaram e disseram, estamos matando eles. Demoraram para entender que eles não estavam doentes, mas o fato de que nós temos os vírus no nosso corpo e temos resistência, quando a gente se aproxima deles, a gente mata eles. Então já se sabia, né? Então, se o governo não mandou, é como um genocídio intencional da ditadura, né? Eu entrevistei, em Alagoas, o Porfírio Carvalho, que era um velho... Não, o Antônio Cotrim, desculpa, o Porfírio Carvalho era um ex-agente da FUNAI que conseguiu a demarcação da terra do Zoaimiri, protegia ele morreu recentemente. A gente chamava ele de Fidel Castro dos Índios. O Antônio Cotrim
era um agente da FUNAI que nos anos 70, um emprego público razoavelmente bom, ele se demitiu e deu uma entrevista para a Veja, que na época era uma revista contra a ditadura, dizendo: eu me demiti porque eu não quero ser coveiro de índios, eu sou um agente público, eu quis ir para a FUNAI, porque a FUNAI tem o dever de proteger os índios, e aí ele começou a contar todas as aproximações com tribos isoladas que mandaram ele fazer, sem mandar vacina, sem mandar remédio. Então ele sabia que ele estava matando, ele estava indo com a presença dele matar os índios. E foi isso que foi difícil fazer as pessoas compreenderem por que a Comissão da Verdade teve um capítulo indígena. Porque não é que a ditadura estava contra os índios, não é que os índios se rebelaram contra a ditadura exterminou grande parte da população indígena brasileira. Esse Cotrim foi um herói, porque ele se demitiu e deu essa entrevista corajosa, né? Bom, então, o que se nota mais uma vez é a completa falta de cuidado dos casos da FUNAI. A estrada passou em cima de uma aldeia. Acabaram as malocas, a máquina passou por cima. Durou 3 anos, de 73 até 76. Não sabemos por que parou a estrada. Não foi esquema dos índios, foi o governo que parou. Isso a gente ficou sabendo que, uma hora, o governo perdeu o interesse nessa estrada. Estava muito cara a Transamazônica, eles não perderam interesse, fizeram até o fim, né? O Zaimiri foi a Transamazônica. Essa BR-174, por aquele trecho, eles pararam, né? Foi a crise do petróleo de 73 e aí faltou dinheiro. Bom, não vou ler tudo. Uma outra fala, ele fala que a estrada, o Macaxi é um outro que fala que ele estava numa comunidade da floresta acima do rio Ajarani, então a estrada não passou, mas a gripe, como ele disse, vai em qualquer lugar. Morreram muitas pessoas. Eu fui no posto da FUNAI, a gente chamava o posto de Barronai, porque era muito barro, com pouca gente atendendo ali. Minha mulher e um filho morreram, outro filho foi embora. A FUNAI e o presidente da República não pensaram primeiro em cuidar da saúde, em vacinar, né? Naquele tempo a FUNAI não se preocupava. O general Smart, que era um general cuidando da FUNAI, né, não se preocupou com o meu povo Yanomami. Aí que é importante, essa exposição Marcados, da Cláudia Andujar, né, que é da década de 70, é uma exposição muito importante, porque ela denota, embora fosse muito importante, uma certa hora, começar a vacinar os índios, não é? A exposição faz lembrar os marcados dos campos de concentração, não é? Com os números que eles iam numerando as pessoas para serem vacinadas ou que já tinham sido vacinadas, eles botavam uma plaquinha. Então, o importante que ela fotografou e fez essa exposição na época, é que é como se ao mesmo tempo, mesmo que tenha sido um motivo diferente, eles não estavam indo para a câmara de gás, mas é como se eles tivessem, essa população estava sendo tratada por esse governo de um modo não tão diferente como o modo do extermínio dos judeus, né? Também não foi um número tão grande de mortos, mas foi um número muito grande, foi um genocídio, né? Foi um genocídio. A outra consequência da Perimetral Norte, isso acrescentou o Inimar Simões, que foi o meu amigo que foi já entendido da questão indígena, então ele fez várias viagens comigo, foi a chegada de gente que veio e ocupou pedaços do território Yanomami, quer dizer, não é só a passagem da estrada que foi brutal, mas foi trazendo gente, não é? A estrada abriu caminho para fazendeiros, deu para 10 fazendeiros ocuparam a terra, e a FUNAI e o INCRA permitiram, não falaram, desculpa, vocês estão entrando na reserva indígena, né? Permitiram, não tirou ninguém, e a gente pensa que ditadura não tinha corrupção, não tinha bagunça, né? Essas pessoas eram os cunhados, os amigos, os irmãos de quem estava abrindo a estrada, de quem estava trabalhando para o governo, quer dizer, era o sistema do favorecer parente direto, né? E o Macaxi disse o seguinte: o governador do território do Rio Branco não se manifestou, que na época, hoje em dia é Roraima, né? Não se manifestou, não se interessou em proteger nosso povo. A Camargo Correia nos pegou de surpresa. A Camargo Correia já era uma grande empreiteira, né? Cresceu naquela época, inclusive. Não avisou a FUNAI. Os índios não sabiam o que era uma estrada. Eles tinham suas trilhas no meio do mato. Pensava que era costume do branco para levar mercadoria e transportar madeira e trazer os invasores. Tiraram muita mata, milhares de árvores derrubadas. A pele da terra ficou ferida. Olha que bonita a expressão dele, né? Cortavam montanhas para botar pedregulhos na estrada para a pista ficar firme. Santarém disse: para os que moravam longe da estrada não mudou muita coisa, mas os que moravam perto morreram muitos.
Depois, quando acabou o dinheiro e os brancos foram embora, os Yanomami não sabiam mais como viver. Já tinha sido destruído o modo de vida deles, né? Foram andando, mudando de lugar. Nós somos nômades. Quando o lugar fica fraco para caça, pesca, o povo tem que andar para fazer outro roçado. Até hoje nós mudamos de lugar. Não é que naquela época eles foram expulsos, eles foram mudando, né? Essa aldeia daqui era de lá, veio andando, agora está parada aqui. Depois da estrada, a doença não saiu mais. A doença ficou no lugar da Camargo Correia. Que horrível, né? Até hoje o governo federal não assumiu a responsabilidade de cuidar da saúde que ele estragou, deixando espalhar doença nas aldeias. As doenças mais frequentes são pneumonia, a mais perigosa, malária e tuberculose. Não tinha nada disso aqui antes da estrada. E a bebida é uma grande doença. Agora o governo começou a cuidar da nossa saúde. Estamos vacinados, mas uns morreram, outros ficaram bons. Agora já era governo Lula e Dilma, né? O sarampo acaba com a gente. Matou 4 aldeias. A gente não morre de sarampo, mas eles não têm imunidade, né? Quem ajudou a salvar nosso povo foi a Diocese de Roraima. A igreja foi uma grande aliada dos índios, principalmente na ditadura. Os padres da missão Catrumani é que salvaram quem podiam. O governo não manda a equipe para cuidar dos povos de Roraima e do Amazonas. Nossa preocupação hoje são os filhos. Crescem aqui e saem com 15, 16 anos pela estrada. E aí disseram que o ISA é quem mais apoia a FUNAI. Agora eu vou ler a última coisa, depois a gente pode começar a conversar. O depoimento do Davi Yanomami, que é interessante isso. Eu percebi isso também nos camponeses e no meu contato com o pessoal do MST de muito tempo. No MST não tem mais analfabetos, porque o movimento alfabetiza todo mundo. Eles fazem questão de alfabetizar todo mundo. Mas é muita gente que se alfabetizou adulta, que nunca leu, etc. Mas eles têm essa cultura oral do povo que está acostumado a fazer, que é a cultura do bem dizer, né? Eles sabem se expressar com muita vivacidade, e os índios também. Então, vamos lá. Davi Yanomami. Eu não sabia que existia governo. Veio chegando de longe até a nossa terra, com pensamentos diferentes de nós. Pensamentos de tirar mercadoria da terra. Ouro, diamante, cassiterita, madeira, pedras preciosas. Matam árvores, destroem a terra-mãe, como o povo indígena fala. Ela que cuida de nós. Ela, a natureza grande, para a gente usar. Eu não sabia que o governo ia fazer estradas aqui. A autoridade não avisou antes de destruir nosso meio ambiente, antes de matar nosso povo. Não só os Yanomami, o povo do Brasil. Os índios são o povo do Brasil, né? A estrada é um caminho de invasores, de garimpo, de agricultores, de pescadores. Eles tiram biopirataria, sem avisar nós. Estradas que o governo construiu começaram lá em Belém, depois Amapá, Manaus, Boa Vista. Mataram nossos parentes Soaimiri e Troari, que foram esses primeiros que eu... Eles chamam todos os outros índios de parentes, tá? Não quer dizer que eles tivessem parentesco. É trabalho ilegal. O branco usa a palavra ilegal. A FUNAI, que era para nos proteger, não nos ajudou nem avisou dos perigos. Hoje estamos reclamando. Só agora está acontecendo. Em 2013 que vocês vieram aqui pedir para a gente contar a história. Então eu quero dizer, eu não quero mais morrer outra vez. O governo local, ele se põe como comunidade, né? Então, quando ele fala eu não quero mais morrer outra vez, ele está falando disso. O governo local e nacional, deputados, senadores, governadores, todos têm que pensar como o governo vai nos proteger e não deixar mais destruir matas e rios e fazer sofrer os Yanomami e outros parentes junto com a floresta. O meio ambiente sofre também junto com o índio. Minha ideia. Eu ando no meu país, o Brasil. Sou filho da Amazônia brasileira, conto para quem não sabe o sofrimento do meu povo. Não queremos que a autoridade deixe estragar outra vez. Se o governo quer fazer estrada na terra Yanomami, tem que entrar e conversar com nós junto com o IBAMA. O governo Dilma está aprontando para estragar outra vez. Nosso povo não quer. A autoridade tem que respeitar a Constituinte que o governo passado criou. O que fala a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no papel não pode mudar, não. Tem que ser respeitado. Para recomendações. Acho que é a última parte. Dá tempo ainda? Querem mudar o artigo 231. A proposta 227 vai permitir matar nós. Não vai mais deixar demarcar a terra dos nossos parentes. A deles já está demarcada, né? Não impede que seja invadida, mas já está, pelo menos.
O governo tem que completar o trabalho e demarcar terras dos povos que ainda estão lutando. Demarcar as terras de quem ainda falta demarcar. Esse exemplo que eu dei dos Guarani, né, é forte. Hoje em dia, nós, lideranças, sabemos reclamar. Também precisa falar com outros governos do mundo que mandam estrangeiros virem destruir a natureza do nosso país. Não queremos aprovação de projetos de mineração no Congresso. Vamos passar fome quando não tiver mais árvores, peixes, água limpa. Belo Monte é morte, não é uma palavra bonita. É palavra morte. Vai matar árvores, rios, índios, vida da terra. Os brancos pensam que a floresta foi posta em cima do chão sem nenhum motivo. Pensam que a floresta é uma coisa morta. Isso não é verdade. Ela só fica lá quieta no chão porque os espíritos do Xapiripe tomam conta dos seres maléficos e seguram a raiva dos seres da tempestade. Sem a floresta não teria água na terra. Isso a gente sabe, né? As árvores da floresta são boas porque estão vivas. Morrem quando são cortadas. Mas daí elas nascem de novo. É assim, nossa floresta é viva e se os brancos acabarem com o nosso povo e com as matas, eles não vão saber orar em nosso lugar. Vão ficar pobres e acabar sofrendo fome e sede. Queremos que nossos filhos e netos possam crescer achando nela seus alimentos. Nossos antepassados foram cuidadosos com ela, por isso até hoje estamos com boa saúde. Foi o governo que tirou nossa floresta, nossos rios e a vida dos nossos irmãos. Tem que pagar a indenização, porque a nossa vida vale mais do que ouro. Obrigada. Davi, não sei, a palma se Davi não.